pergunta aqui do Facebook. Doutor, me ajuda. Meu irmão, desde novo, tem tido crises de inchaço na boca que somem após alguns dias. Mas essa última foi grave, pois veio inchaço nos lábios, em cima do olho, nas partes de baixo dele e com dor na barriga fortíssima, com dureza também. Os médicos disseram que ele pode precisar operar para saber o que está causando a inflamação dentro da barriga. Moro no interior do Brasil, temos poucas opções de médicos. Poderia me dar uma luz? Olha, é muito difícil aqui questionar a conduta do colega médico, tá? Pelo amor de Deus, eu não quero em nenhum momento dizer que poucas palavras vão substituir uma avaliação clínica completa, uma avaliação laboratorial, né? Uma história clínica que ele colheu. Ou seja, você fez uma frasezinha que tem muitas informações pertinentes aqui, mas que em hipótese nenhuma eu vou conseguir fazer um diagnóstico com isso, tá bom? Mas o que eu recomendo que você fale, até converse com o seu médico, na possibilidade de você dizer que ouviu nosso vídeo, e na possibilidade dele fazer o diagnóstico diferencial com um problema chamado angioedema hereditário. Tá? O angioedema hereditário, ele é um problema que pode cursar com esses sintomas. Eu não estou dizendo que seja. Isso é muito importante nós deixarmos muito claro, em alto bom tom, com todas as palavras. A opinião do médico, ela é soberana. Então, que o médico está assistindo. A opinião do médico que está assistindo junto com seus auxiliares, tá? Então, eu não posso aqui, sem olhar o paciente, contestar essa opinião do médico, pelo amor de Deus. Mas eu acho que vale a pena você bater um papozinho com ele, dizer que você ouviu um vídeo sobre angioedema hereditário. E o angioedema hereditário, ele tem umas características bem interessantes e que estão muito relacionadas com esse descritivo aí seu, tá? Que inclusive muitos pacientes são operados de forma sem uma evidência realmente científica sem uma evidência, clínica de que há algum problema no abdômen, porque o angioedema hereditário, ele pode cursar com abdômen agudo sem nenhum tipo de problema realmente abdominal, ou seja, ele mimetiza um abdômen agudo, ele mimetiza uma situação de urgência para operar o paciente chamado abdômen agudo, tá bom? É interessante talvez eles buscarem um protocolo para a conduta no angioedema hereditário e descartarem essa possibilidade, tá? Buscar uma informação adicional nos protocolos internacionais de manejo do angioedema hereditário, justamente para ver se haveria a possibilidade de ser isso, tá? Mas certamente o médico ele tem muito mais informações do que eu. Se ele de certa forma conduzir a um procedimento, porque ele realmente investigou muita coisa, né? Tá bom? Mas converse com ele, bate um papo com ele, diga que você assistiu esse vídeo para ele pensar na possibilidade de angioedema hereditário. E o angioedema hereditário é um problema realmente que acomete pouca gente, não é comum você encontrar paciente com angioedema hereditário. É uma doença rara, tá? E essa doença, ela causa essas situações mesmo, ou seja, edema da pálpebra, do olho, da bolsa escrotal, né, da vulva nas mulheres, né? E é difícil o diagnóstico realmente, porque você pensa que muitas das vezes é um alimento que levou aquilo, ou um remédio que você tomou, e muitas das vezes o diagnóstico primeiro que é feito é alergia alimentar, ou hipersensibilidade alimentar, ou algum tipo de reação adversa a medicamento, mas não é, né? Às vezes é angioedema hereditário. E como é uma doença rara, é uma doença que o médico pega muito pouco, só o médico especialista realmente na área de alergia que acaba tendo alguns casos de angioedema hereditário. Eu acredito que eu tive uns 5 na minha vida somente, durante esse tempo todo de atendimento, e olha que eu atendo bastante gente. 5 casos de angioedema hereditário confirmados que eu tive, ou seja, uma doença rara, né? São milhares e milhares de pacientes que eu já atendi, e só consegui fazer esse diagnóstico. Imagina o colega que não é da área e que vê isso eventualmente de forma assim muito esporádica, né? Então é um diagnóstico difícil, tá? Mas a literatura fala de tudo isso, inclusive do abdômen agudo, e inclusive de alguns relatos de casos de médicos que operam o abdômen agudo
um abdômen agudo seco, sem nada, ou seja, sem absolutamente nenhum tipo de manifestação que justifique algum problema inflamatório abdominal, que justifique a laparotomia, né? a operação do abdômen, tá bom? Então eu acho que você deve falar rapidinho com ele, com muito cuidado, né? Explicar que possibilidade, né, de ele pensar no angioedema hereditário, ele de certa forma vê o protocolo, lá tem um tratamento para o angioedema. Sabemos que o tratamento ele pode ser feito com o próprio remédio, com o inibidor de semoesterase, mas a maioria dos pronto-socorros não tem isso, então a gente tem que usar realmente o plasma fresco, que é a única coisa que vai melhorar. O angioedema hereditário não melhora com antihistamínico, não melhora com corticoide, não melhora nem mesmo com adrenalina. Então a única coisa que realmente vai melhorar o angioedema hereditário é o uso do plasma fresco ou a própria enzima que está faltando no organismo, o inibidor de semoesterase, tá? Porque é a deficiência justamente do inibidor de semoesterase que leva a esse inchaço, tá bom? Espero ter respondido. Difícil, uma responsabilidade grande a sua que você me deu aqui, hein? Tá bom? Qualquer coisa, se o médico tiver alguma dúvida, liga para o projeto, os médicos podem conversar com ele. Vai ser um prazer conversar com o colega, tá bom? Um abraço, obrigado.